com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, a gente sempre fala tudo certo dentro do contexto, né? Dentro do contexto. E não A temos gente não consegue relevar esse contexto que não está fácil. Não tem como, né? Não só a questão da pandemia, de uma crise sanitária, mas também parece que de uma permanente crise política. Tanto, Cláudio, que eu tinha aqui na pauta original para começar essa entrevista com você, eu ia perguntar a respeito da questão do Eduardo Paes, né? Que acabou virando réu e foi alvo de buscas por suspeitas de corrupção no Rio. E agora, logo pela manhã, a gente teve mais uma operação da Polícia Federal que cumpre mandados de busca e apreensão determinados, autorizados pelo juiz Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato no Rio, em relação a advogados do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, e a Polícia Federal também faz buscas na casa de Frederic Wassef, né, que foi advogado do presidente Jair Bolsonaro. Cláudio, a gente nunca vai sair dessa encalacrada em que o Brasil entrou da judicialização da política, da politização do judiciário, porque parece que uma coisa está sempre relacionada à outra, né? Antes a gente conseguia fazer essa separação, mas de 4 anos para cá, pelo menos, isso é impossível de se fazer. Olha, eu acho que os atores judiciais, eles entraram na política brasileira. E não foi só nesses 4 anos, né? É um processo que vem, pelo menos, desde a redemocratização. E isso se intensificou nesses últimos anos, nos anos de Operação Lava Jato, né? Porque ganhou um espraiamento, a gente poderia assim dizer, né? Começou a ocorrer no nível mais básico da justiça, na primeira instância. Veja que tanto o Bretas como o Moro são juízes, ou foi juiz um, é juiz outro, na Operação Lava Jato, são juízes de primeira instância. E eles produzem ações que são ações de imenso impacto. Essa de hoje é mais um exemplo, porque além de atingir os advogados do Lula, atinge também ministros do STJ. Não diretamente nas suas pessoas, já que eles têm prerrogativa de foro, mas atinge por meio dos seus parentes. O que me parece que, inclusive, é uma estratégia nova. Se você não pode chegar diretamente àquela pessoa por prerrogativa de foro, você chega nos parentes, você chega nas pessoas próximas, né? E foi isso que ocorreu nesse momento agora. A minha dúvida é o que isso realmente significa. Ao que parece, você tem uma investigação também já longa, que vem de muito tempo, né? Não se produz uma operação desse tamanho de um dia para o outro, né? Agora, pode ser também uma reação dentro da própria Operação Lava Jato, as ações que são dadas pelas instâncias superiores, né? A gente não sabe exatamente como é que esse negócio vai terminar, porque veja você, o Bretas é um candidato à indicação ao Supremo Tribunal Federal por parte do Bolsonaro, ou talvez fosse, né, e de repente ficou sabendo que não é mais. E daí ele faz uma operação que, tudo bem, atinge os advogados do Lula, que poderia ser esperado dentro dessa lógica política que veio até agora. Mas, enfim, tem lá a história do SESC, isso tudo precisa ser esclarecido. Agora, há também a questão do ex-advogado da família Bolsonaro, né, do Flávio, né, o protetor do Queiroz. Precisa ver se também não se está fustigando o bolsonarismo com isso. Então, eu acho que é um caso que ainda vai render muito nos próximos dias. Eu acho que nós estamos vendo só o início das informações sobre isso e o início das consequências que isso pode ter, né? Eu acho importante aguardar os próximos dias, as próximas horas, talvez, para ver o que mais vem daí. Agora, de qualquer forma, né, a gente tem mais uma vez uma espetacularização, porque o cumprimento desses mandados de busca e apreensão são sempre acompanhados pela imprensa. A gente sabe, inclusive, que tem veículos que têm aí privilégio de saber antes, acabam acompanhando as operações da Polícia Federal, e depois que isso é jogado de uma forma, dessa forma para a opinião pública, muitas vezes o dano à imagem das pessoas que são atingidas é irreparável. Então isso é algo que precisa ser discutido de forma mais do que urgente, não, Cláudio? Eu considero que sim, né? Eu acho que é preciso ter, sobretudo, responsabilização dos agentes judiciais, né? Eles não podem agir de uma maneira que não possa lhe ser cobrada depois. A gente viu agora o que aconteceu no caso do Dallagnol, né? Que armou todo aquele circo no caso da Lava Jato, né? O próprio Moro, né, vazando telefonemas que não poderia ter vazado, inclusive que foram captados quando não poderiam ter sido captados. Todos os excessos da Lava Jato produziram o quê? Produziram uma advertência ao Dallagnol agora, nesses últimos dias, né? Sem falar naquela vergonhosa prescrição, e até ironicamente, a prescrição
em favor do Dallagnol, que era alguém que até pouco tempo atrás falava contra o princípio da prescrição, né? Como se isso não devesse existir na justiça, e ele acabou se beneficiando. Veja, o problema não é a prescrição em si aí no caso, o problema é o Conselho Nacional do Ministério Público procrastinou essa situação de avaliação do caso Dallagnol 41 vezes, e aí depois achou que não dava para seguir adiante porque estava perto da prescrição. Ora, mas se o próprio Conselho adia por 41 vezes, é óbvio que isso vai prescrever em algum momento. O que mostra que, na realidade, parece ter sido muito mais uma deliberação, uma opção do CNMP, nesse caso, de não avaliar o caso até que ele prescrevesse, do que propriamente um problema, digamos, de agenda cheia. Essa é a situação que nós vemos aí, né? Então, esse é o exemplo de como não há responsabilização, né? Ou se há, ela é insuficiente. É preciso que os atores judiciais, tudo bem, eles têm a sua autonomia, vão agir, é do jogo. Agora, se fizeram algo errado, tem que pagar por isso, porque aí vão ser mais comedidos na hora de agir. Aí vão modular melhor as suas ações, não vão fazer qualquer coisa. Mas se eles podem fazer o que bem entendem, sem depois responder pelos seus atos, aí é muito fácil realmente politizar a justiça, é muito fácil ter uma agenda própria que permita a um agente judicial, seja Ministério Público, seja Judiciário, né, seja o juiz, seja o promotor, procurador, fazer o que bem entende, né, e danem-se as consequências, porque as consequências não são para mim, ou quando são para mim são só favoráveis, as consequências são para os outros. E sempre se joga com a opinião pública. Uma estratégia aí é mesmo jogar com a opinião pública para criar um clima que torne impossível qualquer resistência. Não é à toa que durante tanto tempo as instâncias superiores do judiciário coonestaram tudo que a Lava Jato fez, mesmo nos seus momentos de maior abuso, né? E não coonestaram porque estava juridicamente certo, não se trata disso. Coonestaram porque estava, na realidade, tudo isso mergulhado num clima em que quem se opusesse seria imediatamente acusado de leniente com a corrupção, de favorável à corrupção, né? E vai se criando um ambiente em que não é possível resistir. E aí vai-se adiante no abuso. E é curioso esse aspecto que você destaca, né, Cláudio, de alguém que ataca a prescrição acabar sendo beneficiado por ela, porque, na verdade, tanto boa parte dos integrantes do Ministério Público e da magistratura, não todos, obviamente, tem um instinto bastante aguçado no que diz respeito ao punitivismo. Mas quando fazem alguma coisa errada, as punições, quando existem, elas são muito brandas, como a aposentadoria compulsória, por exemplo. Preciso também fazer uma discussão em relação a isso, né? Porque a gente fala muito do foro privilegiado da classe política, mas é bom lembrar que integrantes do Ministério Público e da magistratura têm um foro privilegiadíssimo, né? Inclusive o corporativismo acaba ajudando a não haver punições mesmo quando eles erram. E erram com dolo, muitas vezes, né, Cláudio? Eu creio que sim, né? O problema aí, inclusive, não é só do funcionamento das instituições. Esse caso do Conselho Nacional do Ministério Público, das 41 procrastinações, né, eu até brinco, né, falo o seguinte, que o CMP desse caso, ele seguiu aquele lema, né, não deixe para procrastinar amanhã o que você pode procrastinar hoje, né, e foi empurrando esse negócio para frente até a hora que deu. Aí você tem um problema da operação mesmo do órgão, o órgão não agiu como deveria ter agido. E há outros problemas que estão na lei. Essa questão da aposentadoria dos juízes, há um problema grave que é o seguinte, a punição mais severa presente na Lei Orgânica da Magistratura, na LOMAN, é a aposentadoria compulsória. Então, quando o maior castigo que você pode ter na esfera administrativa é uma aposentadoria compulsória, aí é uma alegria, né? Porque saiu esses dias, inclusive, uma notícia sensacional, parece coisa do sensacionalista, da Piauí Herald, né? Não parece coisa séria, que era a seguinte, né? Um juiz que foi punido por não trabalhar. Qual foi a punição dele por não trabalhar? Aposentadoria compulsória. Então agora ele vai receber sem trabalhar, sem precisar ser punido por isso. Isso, assim, Kafka teria que ser mais sarcástico para poder ter pensado numa situação desse tipo. Quer dizer, o não trabalho ficou oficializado, na verdade, né? E isso é uma punição, não, no caso. O cara foi punido por não trabalhar, não trabalhando. A punição por não trabalhar é não trabalhar mais. É surreal, né? A gente não consegue imaginar algo assim. Agora, isso não é culpa só do órgão, isso é culpa também da lei. É preciso mudar a Lei Orgânica da Magistratura Nacional para que ela preveja punições mais duras nesse caso, né? A gente está aí com essa reforma administrativa em discussão, o governo mandou, tem um monte de problemas ali, aberrações, eu diria, como essa coisa do presidente poder extinguir órgão público numa canetada,
coisas do tipo. Agora, discutir reformas da administração pública é importante, tudo precisa ser atualizado, passar por processos de melhora, sempre há espaço para melhorar. Uma das coisas é melhorar nessa frente, é criar punições administrativas para maus servidores públicos, aqueles que se comportam contra o interesse público, se comportam em proveito próprio, né, abusam de poder, com punições mais severas para quê? Para que eles sejam moderados nas suas iniciativas, porque eles evitem agir de uma forma abusiva. Agora, a gente tem aí essa questão do Eduardo Paes ontem, né, acontecendo uma operação de que ele é alvo, isso no dia 8 de setembro. A gente às vezes até esquece porque acontece tanta coisa, né, Cláudio? Mas as eleições, o primeiro turno está marcado para 15 de novembro, quer dizer, pouco mais de 2 meses. Em outros anos a gente já teria um cenário bastante efervescente em relação às eleições, mas agora a gente ainda não tem. Nesse cenário que a gente tem hoje, né, de politização do judiciário, de operações como a que ocorreu ontem contra o ex-prefeito Eduardo Paes. Temos também aí várias questões não solucionadas ainda, como o envio de mensagens via WhatsApp em massa, né? Que isso foi mais ou menos controlado, mas a gente sabe que acontece bastante ainda. Mas as restrições impostas pela pandemia, pelo distanciamento social. Essa vai ser a eleição mais imprevisível desse ponto de vista, ou na verdade existe alguma tendência que pode ser verificada a partir do que está acontecendo hoje, Cláudio? Eu poderia dizer o seguinte, vai ser a eleição mais imprevisível até a próxima, né? Porque a gente já viu que 2018 foi uma eleição surpreendente do ponto de vista dos seus resultados, né? E essa aqui, digamos, talvez seja também, né? É que se ela é surpreendente, a gente não tem como prever, né? Então, a situação realmente é uma situação complicada do ponto de vista político. Eu chamaria atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, o principal adversário hoje de Eduardo Paes no Rio de Janeiro é o prefeito Crivella, que é do Republicanos, antigo PRB, partido da Igreja Universal e da TV Record, né? E esse é o partido ao qual estão filiados os dois filhos mais velhos de Bolsonaro, 01 e 02, o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, né, que entraram nesse partido. Então, é importante prestar atenção que essa situação envolvendo o Eduardo Paes pode ter também um dedinho aí de auxílio à tentativa, que eu acho muito difícil e muito improvável, de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, né? Eu acho improvável pela avaliação péssima que o prefeito do Rio de Janeiro tem, né? É muito pouco provável que ele consiga efetivamente se reeleger. Agora, você pega o candidato mais forte de seu adversário, né, e tem uma operação desse tipo às vésperas da eleição, certo? Não estou nem afirmando que não possa eventualmente haver algum problema. Talvez possa, vamos ver aí o que a investigação mostra, mas que causa estranheza, a causa aí, sobretudo, mostra a conveniência. Vindo junto no momento em que o governador, que também era aliado, né, virou adversário. Deve ser a profissão mais perigosa do mundo é ser aliado do Bolsonaro, né? Porque hoje o cara é aliado, amanhã ele vira inimigo e aí sabe-se lá o que vai acontecer. O Witzel, que era aliado do Bolsonaro até outro dia, virou inimigo, né, e aí foi afastado do cargo, né? Me parece de forma muito grave naquela decisão monocrática, que, menos mal, depois ela foi confirmada quase que por unanimidade, né, pelo plenário ali do STJ, né, o que, de alguma forma, vamos dizer, corrige em alguma medida o problema. Agora, o fato de ser tomada por um juiz sozinho é de uma gravidade imensa. Então você tem um desmonte aí de todos aqueles que são os adversários do bolsonarismo no Rio de Janeiro. Imagine que perigo será se o Rio de Janeiro for tomado de assalto de vez pelo bolsonarismo, com suas vinculações com as milícias. Enfim, é um cenário realmente muito perigoso. Sem dúvida, Cláudio. Bom, a gente vai continuar acompanhando aí as turbulências desse cenário político e eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. É um prazer. Obrigado, até a próxima. Prazer é nosso. Conversamos aqui com o cientista político Cláudio Couto. Esta é a Rádio Brasil Atual.